Até que em 1888, né, por fim, é assinada a Lei Áurea pela Dona Isabel, enquanto Dom Pedro II estava fora do país. Ela assina, mas a elaboração da Lei Áurea teve participação de ministros abolicionistas, né? Mas, naquele momento, então, finalzinho do século XIX, o Brasil já não tinha uma população escrava tão significativa, porque muita gente já tinha fugido, já tinha feito as suas próprias lutas, a sua resistência, e também aqueles que tinham sido libertos pelas leis anteriores. Também a gente tem que ter sempre a clareza de que abolida a escravidão não foi uma maravilha para essas pessoas, os afro-brasileiros, né? Porque, primeiro, que não tinha fiscalização eficaz. Ninguém ia sempre, assim, de fazenda em fazenda, verificar onde ainda tinha escravizados. Outro ponto é, nenhuma garantia de acesso a trabalho, educação, nada nesse sentido para ex-escravos, para seus descendentes. De forma que essas famílias, para subir na vida, né, vamos dizer assim, levariam muitas gerações. Então tem estudos sociológicos e até na área da economia que mostra que em diferentes regiões onde houve escravidão, aquela família pode levar 9 gerações para se tornar tipo classe média alta, sabe? Então vai demorar bastante, né? Principalmente onde não há nenhum tipo de compensação, de intervenção do governo. E aí também a gente deve entender que é por todas essas questões que existem, né, datas como o Dia da Consciência Negra, o mês da Consciência Negra, que é agora novembro. Né? A gente tem que entender que a prática da escravatura marcou, a nossa sociedade ainda marca. Então foram mais de 300 anos, né, traficando pessoas, escravizando pessoas, matando. Né? Foram mais de 12 milhões de pessoas retiradas da África, espalhadas aqui pelas Américas, mas o Brasil foi o principal destino. O Brasil se tornou o país com a população negra, o maior país de população negra fora da África. Mas uma população negra aí exposta a racismo, péssimas condições de trabalho. A prática, então, da escravatura, todo esse pacote de maldades, né, marca, por exemplo, algumas profissões, as domésticas. As domésticas foram tratadas por muito tempo como uma continuação da escravatura, porque, ainda que houvesse salário, era comum, por exemplo, domésticas dormirem na casa dos seus patrões, cozinharem e tudo mais, sem receber, por exemplo, adicional noturno, né, sem nenhuma garantia de 13º e tal. E só recentemente as domésticas tiveram algo nesse sentido. Então é por isso que a gente insiste na questão de debater o racismo, esse passado escravocrata. A gente percebe, por exemplo, que a grande imprensa, ao dar notícias, por exemplo, um jovem é encontrado com cocaína e preso pela polícia. Quando usa aí o jovem, o estudante, pode ter certeza que é um branco. Né? Quando se trata de alguém negro, já vem logo os rótulos, né, de bandido, traficante, enfim. Então, até na prática da mídia tem isso, nas práticas do judiciário. Então a gente fala que tem um racismo institucional, né, que perpassa as instituições brasileiras. Então, por isso, continuar nessa luta, nesses debates, nessas discussões. Até porque, muitas das vezes, pessoas em posição de poder falam, né, influenciam aí no sentido de manter o racismo e tudo mais. Então, por exemplo, a gente teve o Luiz Felipe de Orleans, que hoje é deputado federal, que é, né, da família Bragança Orleans, que era lá a família do Dom Pedro II, né, afirmando que escravidão faz parte da natureza, sabe? Fazendo uma análise histórica muito tosca, falando, tinha escravidão na Grécia, né, há milhares e milhares de anos atrás,
Sim, mas aí ele esqueceu de marcar as diferenças. Em nenhum outro momento da história você teve isso, de arrancar de um continente 12 milhões de pessoas, com aquele nível de violência, com aquela intensidade. E as escravidões da antiguidade, por exemplo, não tinha nada a ver com cor de pele. Então elas não iam trazer essa marca do racismo. Tinha a ver com outras diferenciações. A gente teve também Sérgio Camargo, o presidente da Fundação Palmares, né, que em várias postagens, em vários momentos, vai criticar o Dia da Consciência Negra, vai criticar o movimento negro e vai afirmar, por exemplo, que a escravidão foi uma coisa muito ruim, mas fez bem, né, para os descendentes daqueles escravos, porque hoje eles vivem melhor do que os negros da África. O que é uma análise muito tosca, rasa, sem nenhuma evidência, porque a gente tem que entender que, em termos de desigualdade, o Brasil está próximo de vários países africanos e até países assim com um índice de desenvolvimento muito baixo, né? Então o Brasil está próximo, sim, e uma grande parte da população afro-brasileira vive em condições realmente precárias, às vezes abaixo da linha da pobreza, igual parte da população do continente africano. E, sem esquecer que conflitos, miséria, muita coisa que acontece na África tem a ver com essa vinda, com essa entrada, né, de colonizadores, de imperialistas brancos europeus, principalmente. Então, por isso, gente, entendemos que pode parecer que é repetitivo todo ano falar de consciência negra, né? Mas repetitivo mesmo é o racismo, a exploração e todo tipo de violência que os afro-brasileiros enfrentam, que já vem aí desde, né, o século XVI. Então, já são quase 500 anos, né, de um tratamento desumano, de vários problemas aí que essa população enfrenta. Então, o que é repetitivo mesmo é racismo, discriminação, desigualdade. E não falar sobre essas coisas, né? Não é o que seria repetitivo. E aí, infelizmente, tem várias formas aí, várias pessoas, né, que tentam deslegitimar essas discussões, essas lutas, mas enfim, a gente entende que é um dever, né, independente da cor da pele de cada um de nós, se a gente quer uma sociedade mais justa. Até porque, onde acontece a racialização, por que eu falo racialização? O racismo, tá? Ele tem uma história, ele não é um negócio natural, não é uma consequência só ali da diferença de cor de pele. Não, ele teve uma história, principalmente a partir do século XVI. Então, onde existe essa racialização, onde existiu historicamente escravatura, as populações do país, então, vão ter mais dificuldade de se enxergar como um conjunto, como próximos, certo? Então, isso dificulta até a questão da empatia. Por isso que a maioria de mortes de pessoas pobres, pretas, né, às vezes jovens que estavam lá na favela, dentro de casa, crianças, já tivemos vários casos, são atingidos, e não ocorre tanta comoção porque o racismo, essa racialização, corrói até a questão da empatia, até a capacidade da sociedade lamentar, né, sentir ou imaginar a dor do outro. Então isso vai nos impedindo de progredir como sociedade. E governos fizeram muito pouco, só recentemente que a gente tem alguma coisa nesse sentido. Então é um dever até civilizatório continuar combatendo essas opressões como o racismo e combatendo as desigualdades. Por hoje é isso, gente. Um grande abraço. Até mais.